quando eu vejo aqui, nesse depoimento, uma foto como essa do Congresso de São Paulo, em 1987, onde eu fui eleito, né, como primeiro goiano, presidente da Associação Brasileira de Criminalística, eu só tenho a agradecer a oportunidade que a população me deu com as suas conquistas, né, em poder ingressar nessa carreira e ser esse elemento motivador de gerações e gerações de peritos. Veja, eu hoje tenho um reconhecimento social pela construção da minha carreira enquanto pessoa, né? Mas se a gente fizer uma revisão honesta sobre tudo que eu conquistei profissionalmente na minha vida, inclusive recentemente a medalha, né, de honra da Universidade Federal de Goiás, em função de ser egresso dessa universidade e prestado relevantes e importantes serviços e contribuído propositivamente para a sociedade de Goiás, esse reconhecimento só me foi concedido em função de uma carreira toda construída. Mas a minha carreira construída, ela tem uma base. Foi quando eu iniciei, né, as minhas atribuições como perito criminal. Veja, eu era um perito criminal de local de crimes e acidentes de trânsito e perito criminal de local de morte violenta e também de balística forense. Então, incomodado com a alta acidentalidade e mortalidade no trânsito, que era o objeto do meu trabalho pericial, eu comecei a pesquisar por que tínhamos tantos acidentes, e temos tantos acidentes. Curioso, eu fui pesquisar e descobri que o problema do trânsito, da violência no trânsito, estava focado exatamente na forma em que a gente construía e desenvolvia as nossas cidades. Era um problema de planejamento urbano. Aí eu comecei a aprofundar. Será que eu vou morrer fazendo perícia, só chegando no momento da desgraça, do acidente, do desastre, do sangue ali? Eu penso sempre assim, que quando a gente está desenvolvendo uma atividade, a gente sempre tem que estar preocupado em melhorar. Melhorar a atividade, consequentemente, você vai melhorar o mundo. Esse é o papel que eu entendo como norteador da forma em que eu conduzi as minhas oportunidades profissionais. Então, eu penso que, como perito criminal de local de acidente de trânsito ou crime de acidente de trânsito, descobri a razão, né, que justifica essa mortalidade, essa violência no trânsito. E aprofundei-me. E a partir disso, dos meus escritos, comecei a formular, ainda como perito criminal. Eu fui convidado por um prefeito da capital de Goiânia a conduzir as políticas públicas de mobilidade de uma cidade de 1 milhão de habitantes. Então, era a primeira oportunidade, experiência de um perito criminal como líder de execução de políticas públicas, nível governamental, o que abriu portas, não só aqui, para o Brasil todo, né? E aí eu fiz também uma pós-graduação na Faculdade de Direito da UFG também, de criminologia, para entender por que o fenômeno crime, né, persiste, é uma coisa secular, eu entender os melindres da fenomenologia do crime. Fiz 2 anos de especialização, né, na Universidade Federal, porque eu fazia local de morte violenta também. Foi quando eu descobri que a leitura do Nome da Rosa, de Humberto Eco, é o principal referencial na condução do processo de verificação e formação de corpo de delito. Então, assim, eu busquei a literatura para compreender filosoficamente o papel do perito nos locais de crime, nas cenas de crime, ou nos processos investigativos, onde se exige a adoção e aplicação da ciência, né? Então, a partir disso, eu me tornei uma liderança nacional, uma referência nacional de pesquisa na área de mobilidade urbana. E pude trabalhar esse elemento que até hoje faz parte do espectro da minha atuação enquanto cidadão, né, na sociedade brasileira e também fora,
né? Assim como pesquisador de mobilidade urbana e como perito em criminalística e líder dos peritos brasileiros que fui, né? Até hoje eu participo de fóruns internacionais, República Tcheca, México, Costa Rica, Honduras, Argentina, o Chile, Cuba. Esses países todos eu pude falar como perito criminal, mas também pude falar como pesquisador na área de mobilidade urbana. Por quê? Porque isso nasceu lá, né? Quando eu optei por ser perito criminal de carreira. Então veja que a gente foi crescendo, né? Como um todo. O que eu quero dizer com isso é que esta função pericial do Estado permite, com quem a exerce, né, ampliar a sua abrangência, ou a sua forma de mundo, ou ser este homem que pode melhorar o mundo. Aí eu falo o homem num contexto de humanidade, o homem, a mulher, que pode fazer um mundo melhor. Então eu vejo assim, por exemplo, quando eu vejo uma foto, né, das minhas ações como perito, né, e como pesquisador de mobilidade, eu vou poder também identificar por que eu resolvi, né, depois de tantos anos, depois de 35 anos, fazer outra pós-graduação em políticas públicas para melhorar a minha forma de enxergar os problemas e oferecer soluções, também uma pós-graduação na Faculdade de Ciências Sociais da UFG. Eu tenho 62 anos hoje, em 2021, né? Em 2015, eu me emprestei ao Enem e passei, né? E fiz geografia, bacharelado na própria Universidade Federal, acabei de concluir o curso de 2021 e descobri que a geografia era aquilo que faltava para eu melhorar a minha percepção sobre a atividade pericial, sobre a atividade de pesquisa de mobilidade urbana. Então veja que o conhecimento científico ele tem conexões, o conhecimento científico ele não é único, ele pertence a uma cadeia, a uma conexão com todas as demais ciências. A articulação dos saberes científicos me permite ser um homem melhor e trabalhar para produzir um homem melhor. Essa ideia é muito comum no Brasil de que agora eu vou aposentar, botar o meu pijama, de fato não cabe a essas pessoas que têm esse compromisso com o interesse público, com a vida pública, né? A gente sempre tem que oferecer. E no meu caso em especial, eu estou devolvendo aquilo que o ensino público me propiciou e a atividade pública me propiciou. Tudo na vida que eu tenho decorreu do aprendizado pelas instituições públicas que tive o privilégio de participar e pela função profissional como perito criminal, também uma função pública. Então eu não tenho o direito, né, de sonegar qualquer participação, qualquer colaboração, que o público me chame a colaborar. Eu tenho que sempre, permanentemente, devolver à população aquilo que ela própria investiu em mim. Esse é o caráter do homem público. E a atividade pericial de Estado é uma atividade de alto interesse público, porque ela me permite qualificar a produção de provas, melhorar e aperfeiçoar a justiça criminal e civil do Brasil. E, consequentemente, a gente tendo isso melhorado, quem vai ganhar é a população brasileira. Aquela população que tem uma sociedade a qual eu pertenço, que faz parte da sociedade a qual eu pertenço. O nosso desafio é permanente. Então, quando eu vejo aqui, nesse depoimento, uma foto como essa do Congresso de São Paulo, em 1987, onde eu fui eleito, né, como primeiro goiano, presidente da Associação Brasileira de Criminalística. Essa foto de Belo Horizonte, no primeiro congresso, primeira Assembleia Extraordinária da Associação Brasileira de Criminalística, que reformou o Estatuto Social da ABC, transformando-a numa espécie de federação sindical, articuladora, né, e mobilizadora de todas as entidades estaduais, e distrital também, e federal também, foi por aqui que a gente começou a mobilizar o Brasil todo. Quando eu me reporto essa foto solene, que documenta a minha participação como perito criminal goiano, no primeiro congresso de criminalística no Brasil, que teve efetivamente peritos criminais de carreira participando, né, em Olinda, Recife, em 1983. Essa outra foto com o professor Carlos Guido e colegas peritos goianos, né, que é uma deferência à pessoa, ao perito rio-grandense, né, ao perito gaúcho, de saudosa lembrança,
que é sócio honorário, né, da Associação dos Peritos Criminalísticos de Goiás, professor Carlos Guido Pereira, perito que nos ajudou a escrever o estatuto, o primeiro estatuto social da nossa associação. Eu só tenho a agradecer a oportunidade que a população me deu com as suas conquistas, né, em poder ingressar nessa carreira e ser esse elemento motivador de gerações e gerações de peritos, de poder participar das academias da Polícia Militar, até onde me suportaram, das academias de Polícia Civil, até onde me suportaram também, né? Onde eu pude dedicar tudo aquilo que eu aprendi com muito amor, com muita dedicação e compromisso social ao exercício da função pericial do Estado. A memória coletiva é a mola propulsora que se permite o sucesso. O que é que eu quero dizer com isso? Não há futuro. Não há futuro para população alguma, para instituição alguma, se não houver preservada uma memória. A memória é produto coletivo. Ela não pertence a um ou outro. Ela é uma sequência de intervenções que vão se somando, que vão melhorando as percepções, a dialética, enfim, que nos permite a síntese necessária para avançar, que nos permite problematizar. Sempre falei para os meus alunos peritos, né? A gente tem que ter o talento e o compromisso de criar problemas, de criar a tese, porque somente a partir do problema criado, da tese constituída, é que você vai ter o efeito contrário, a antitese ou a antítese, o contraditório. E a partir desse embate é que nós vamos ter a síntese, e a síntese sempre é melhor, porque ela é produto de concepções diferentes, divergentes, de ideias distintas, de mundo, de vida. Isso permite com que a gente alcance objetivos, conquiste espaços muito mais legitimados e muito mais acreditados. Eu digo para os peritos novos, não perderem, mesmo no mundo digital, a capacidade da problematização, a capacidade da otimização a partir dos embates necessários, com tolerância, com respeito, com filosofia, com política, com compromisso social, né? Sempre com um pé na realidade. É preciso de ter esse compromisso com a história, e isso não se faz sem preservar a memória. A iniciativa da Associação Brasileira de Criminalística, de sempre me buscar para falar para fóruns nacionais, e esta iniciativa em particular da Associação dos Peritos Criminalísticos de Goiás, em me oportunizar esse depoimento, que é muito honesto, muito emocionante e muito efetivo, ela aquece o meu entendimento. Ela entende que não se faz uma perícia melhor, não se faz um mundo melhor se a gente não consegue garantir a memória do que se faz. Não existe futuro sem memória coletiva. Ela é a única forma da gente evitar a mentira, de evitar a farsa, de construir premissas falsas. A memória, ela preserva e garante a sabedoria daqueles que, em algum momento da sua história, puderam colaborar para todo um processo chamado vida. E essa vida é a vida pessoal mesmo. Dentre a vida pessoal existem os estratos, os fragmentos. Um deles é a vida profissional. Ela só tem sentido e valor se nós soubermos preservar a memória. Então, eu quero agradecer essa oportunidade, esse privilégio de poder fazer um depoimento muito genuíno, muito honesto, para que as futuras gerações de peritos criminais saibam preservar a memória coletiva e somar as seguintes, né, a ela, porque somente assim a gente vai ter garantido progresso social, garantido melhor condição de trabalho e, consequentemente, garantido uma sociedade mais justa, uma sociedade mais harmonizada, uma sociedade mais tolerante com a diversidade, principalmente. Enfim, uma sociedade que todos nós merecemos enquanto seres humanos.